graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, hoje, com a graça de Deus, iremos ler a palavra do Senhor e recebemos do Senhor em Atos, capítulo 4. Gostaria de ler com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, os 12 primeiros versículos. Que é um texto logo após o Pentecostes, um tempo também, o segundo discurso, a segunda pregação que temos registrado depois do dia de Pentecostes. E a gente encontra também aqui algumas informações importantes, reflexo do começo da igreja e também como o Senhor tem cuidado do seu povo e a centralidade de Jesus Cristo. Vamos ler então Atos capítulo 4, do 1 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos orar. Eterno Deus, estamos em sua presença, Senhor, sabendo que em sua presença tudo pode acontecer. O seu poder derramado, Senhor, alcançando a nossa igreja, alcançando cada vida aqui, pode, Senhor, sim, gerar um despertamento. Pode gerar vida essa noite, com a Tua palavra sendo pregada. Pode restaurar corações, pode mais uma vez arder em nosso peito a Tua palavra pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor, fale conosco essa noite, Senhor, nos alimente, precisamos de Ti, Senhor, crendo na ação do Teu poder, crendo no poder da Tua palavra, que ela não volta vazia, cumpre o que Te apraz. Possamos hoje nos alegrar mais uma vez de sermos o povo que vive em Sua palavra e que almeja cada vez mais ser alimentado por ela e conduzido. Assim sejas glorificado essa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Atos capítulo 4, do 1 ao 12, descreve basicamente aqui a primeira perseguição da igreja primitiva. Poucos dias após o Pentecostes, e foi uma perseguição que tem como pano de fundo a cura de um coxo de nascença. Capítulo 3, ali, começando a continuidade, nós verificamos isso. E então a gente, claro, consegue perceber que nós somos alcançados pelo poder do Evangelho, a igreja ela está reunida para ouvir a palavra de Deus, e as pessoas inclusive se questionam qual é o papel de uma igreja, qual é o papel dos cristãos aqui na terra, e alguns inclusive vão levar a igreja para um lado mais beneficente, de ajuda social, mas o foco principal, nós percebemos, não foi a cura de um coxo em si, mas a pregação do Evangelho. O Senhor Jesus estava sendo anunciado como aquele que morreu e ressuscitou. Então aqui nós verificamos, no versículo 9, é questionamento, onde é dito, hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. É claro, irmãos, que os cristãos serão perseguidos fazendo o bem. Isso desde o início da igreja. E a mensagem que no poder do Espírito foi pregado, desde o princípio, revela ainda que o real benefício é a salvação anunciada pelo Evangelho.
capaz de fazer algo muito mais grandioso do que curar um coxo de nascença, mas então capaz de resgatar uma alma do inferno e conduzir para a eternidade. Então a gente percebe aqui que, apesar da cura do coxo, seu contexto e por que Pedro e João estão falando ali, mas o poder do Evangelho, o alcance poderoso do Evangelho, é o benefício que nós temos para o mundo. A pregação da palavra de Deus. Então, irmãos, nós encontramos aqui que, apesar dessas coisas acontecerem, apesar da pregação da palavra ser dita, apesar da cura de um coxo de nascença acontecer, versículo 11, o apóstolo Pedro diz: esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, Atos 4 mostra a rejeição do Evangelho pelo mundo e as razões dessa descrença. Quais são as razões? Por que as pessoas rejeitaram o Evangelho naquela época? E por que as pessoas ainda rejeitam no dia de hoje? Irmãos, não há nada de novo sobre a descrença ou a rejeição do Evangelho. Aqui a gente percebe que o Evangelho é rejeitado porque não creem. Esse é o princípio. 1 Pedro, capítulo 2, vamos abrir a palavra de Deus. Mesmo Pedro, ele está dizendo aqui no capítulo 2, 1 Pedro, em semelhança dessa citação do Antigo Testamento, do Salmo 118, mas mais uma vez no capítulo 2, versículo 4, ele diz: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, então vem a mesma citação: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra. Esses quem? Os descrentes, sendo desobedientes para o que também foram postos. Irmãos, a razão, acima de tudo, para a rejeição sofrida por Cristo se deu pela descrença. Só existem dois grupos: os que creem e os que não creem. A descrença é a força motriz da perseguição, porque revela o espírito dos contrários ao Evangelho. Todos eles estão unidos na descrença. Irmãos, a descrença, ela une o mundo contra a igreja. Ela une o mundo contra os cristãos. Ela une grupo de pessoas que de outra forma seriam diversos, antagônicos. Lucas, em nosso texto de Atos, dá o exemplo: os saduceus, os fariseus se unindo contra os apóstolos, apesar de suas diferenças. Diferenças importantes teológicas. Em próprio Atos, aqui no versículo 8 do capítulo 23, é dito: os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Os saduceus discordavam da doutrina dos fariseus, mas aí vem um desafio maior do que os fariseus. Os saduceus se unem aos fariseus, as autoridades se unem para quê? Para falar sobre um Jesus Cristo contra ele, para calar os apóstolos de pregarem sobre Jesus Cristo. Por quê? Porque o testemunho ali é que havia um homem, e esse homem era Deus. Ele morreu e ressuscitou. Então a ressurreição para os saduceus, aquilo não poderia acontecer. Estava sendo inaugurado então algo que era contrário ao que eles tinham como verdade. A descrença transcende outras diferenças, porque a partir do ponto que um descrente encontra conforto nas palavras de outro descrente, a incredulidade une os dois. E é por isso que você fica pensando: por que o mundo todo é contra os cristãos, contra o povo de Deus? Porque a descrença une as pessoas. Esse é o motivo da perseguição contra os cristãos ser tão elevada, porque a unidade do mundo contra os que pertencem a Deus é caracterizada pela incredulidade, e a incredulidade se mantém forte. Sendo assim, a união é forte. Só é capaz de ser mudada pelo poder do Evangelho que gera a fé.
Você pode se perguntar, então haverá um momento em que os cristãos não padecerão mais perseguições? A resposta é sim. Quando? Na glória. Por que na glória? Porque lá na glória não haverá mais incredulidade. Todos com Cristo, todos crentes, todos fiéis a Deus, crendo no seu Salvador. Mas aqui na terra, enquanto existirem incrédulos, existirá perseguição. Jesus diz em João capítulo 15, 21, tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome. Odiarão vocês, perseguirão vocês, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Aí a gente pode perguntar, a gente pode pensar, mas então, é só eles enxergarem Jesus. Jesus estava andando com eles ali naquele momento, mas no entanto Jesus ainda diz em João 15, versículo 24, se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, obras poderosas foram observadas por aqueles homens, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Como é que alguém pode ver a bondade de Deus e odiar? A resposta é descrença, a descrença. Às vezes você pode se questionar, mas eu só fiz o bem, mas eu com a minha família eu tenho ajudado, meus familiares que são descrentes, os meus familiares, eles veem que eu estou no meu proceder com eles e eu não faço mal para eles. Mas eu pergunto, irmãos, qual mal cometeu Pedro e João? Por que o prenderam? Por que interrogaram ele? Por que o ameaçaram? Em última análise, não foi porque fizeram bem, nem por falar em assuntos polêmicos, não foi por cobrar uma vida de arrependimento, mas foi, em última análise, por ensinarem no nome de Jesus Cristo. É o nome de Jesus, irmãos, que inquieta o mundo. O nome de Cristo sendo exaltado, que inquieta as trevas. O nome de Jesus Cristo. As pessoas hoje rejeitam o Evangelho pelas mesmas razões que no primeiro século. Elas rejeitam o Evangelho em sua totalidade e centralidade em Cristo Jesus. Jesus como Filho de Deus. Jesus em sua morte, Jesus em sua ressurreição, Jesus do seu julgamento nos elementos sobrenaturais, na fé que todos nós temos nele. Isso o mundo rejeita. É por isso que o mundo se une contra aqueles que têm fé. Aqui também uma questão importante. Se você hoje entrou essa noite questionando o Evangelho, se você entrou essa noite hoje querendo provas de que Deus existe, um ambiente que comprove a você que você pode decidir dar uma chance à pregação, isso tudo é superficial. Você está relutando com algo maior, você está rejeitando até hoje, não talvez um congregar, ou talvez um modo de vida diferente. Se você não se converteu, é porque você até hoje está rejeitando Jesus Cristo, o Nazareno. O seu problema é com Jesus. Mas esse Jesus, Ele mesmo pode ser a solução para você essa noite. Jesus se revelar a você. Jesus Cristo, o Salvador. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Hoje, Jesus pode te questionar, como questionou Saulo: por que me persegues? Não adianta você se revoltar contra mim. Eu sou Jesus, a sua rejeição, as suas dúvidas a respeito de mim, mas eu apareci a você para o escolher como servo, a fim de que você conte aos outros o que viu e anuncie o que vou lhe mostrar depois. Jesus pode se pôr no caminho de você e pode te trazer agora para Ele. Esse é o poder do Evangelho. Era por isso que eles pregavam. Após o Pentecostes, eles anunciavam Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Irmãos, mesmo com tantas informações, com estudos hoje em dia, permanece o mesmo problema. A descrença não tem a ver com uma questão de inteligência, de intelecto, de conhecimento, ser mais inteligente ou menos inteligente. Paulo tinha o mesmo intelecto antes e depois da sua conversão, mas ele mudou da descrença para a crença. Essa é a mudança. Muitas pessoas inteligentes também são cristãs. A descrença vem de um estado do coração, um coração de pedra, e não da mente. Ter mais conhecimento ou não. Atos capítulo 4, versículo 1. O texto que nós lemos, versículo 1 e 2, está dizendo isso. Olha só, irmãos. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Versículo 2. Ressentidos,
por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. A passagem descreve os líderes judeus como entristecidos, se doendo muito pelos ensinamentos dos apóstolos. Isso mostra que a descrença ela está enraizada na paixão, no coração do descrente. Por isso, aquele grupo religioso que sabia tanto rejeitou a Jesus. Irmãos, esse tipo de incredulidade revela algumas coisas para nós, algo que é precioso para nós. Nós precisamos cada vez mais lembrar: a descrença, ela se manifesta primeiramente no desejo de preservar a sua vida atual. Os líderes judeus tinham inveja da autoridade e popularidade dos apóstolos, mas a descrença se manifestou no desejo de manter o próprio status, rejeitar aquilo que ameaçava o seu viver e a sua religiosidade. Eu estava conversando com um irmão na quarta-feira, depois da oração, e a gente falava muito como o trabalho que a gente tem, não importa o trabalho que é, ele em algum momento vai colocar a sua fé à prova. Em algum momento você vai expressar a razão da esperança que há em você. E essas coisas acontecem em qualquer trabalho, qualquer emprego que você tem. E aqui a gente fica pensando, eu fico pensando, associando com o nosso texto de Atos 4, e a gente percebe um padrão. As pessoas hoje, elas estão dispostas a viver uma religiosidade até que isso afete alguma coisa no seu cotidiano, até esse momento. Então, até que remova algo precioso de você, a pessoa continua na sua religiosidade. Quando Jesus se torna uma ameaça à sua religiosidade, quem sabe você não passa a rejeitá-la? Essa é a questão muito importante, irmãos. Lembra do que foi pregado pelo pastor André, há pouco tempo atrás, sobre a semente que cai em solo rochoso? Esse é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Mateus 13, 21 diz: mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Acontece, irmãos, que nós vivemos, e talvez nesse ponto a gente encontra o motivo de termos um país extremamente religioso, porém inoperante, pois a religiosidade comum é algo superficial, que abriu tanto as exceções para qualquer tipo de pessoa que se diz crente, e isso não afeta o viver deles. Mas então, se vir uma angústia e perseguição por causa da palavra, é tirado qualquer tipo de religiosidade que a pessoa tinha. Aquele grupo, irmãos, do Sinédrio tinha muito a perder, todo o seu status, tudo que construíram na sua vida religiosa, e em sua descrença rejeitaram Jesus, a sua ressurreição, mesmo conhecendo as profecias, mesmo com os testemunhos oculares na sua frente, mesmo com o agir do Espírito Santo operando milagres. Eu já me perguntei, o que faltava para aquele grupo? O que mais precisava para eles amarem Jesus, irmãos? Porque a gente vai lendo, a gente vai percebendo, e Jesus se manifesta em sua bondade. Ele é manso e humilde de coração, e nós olhamos o poder dele, a bondade dele. O que mais precisava? A resposta é óbvia: faltou-lhes a fé. Eles eram descrentes. Por serem descrentes, eles tentaram preservar a sua vida, o seu status, a sua religiosidade à parte de Jesus Cristo. Mas o que Jesus diz? Mateus capítulo 16, versículo 24 ao versículo 26. Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Irmãos, o Evangelho pode te causar admiração, o Evangelho pode te fazer refletir em seu viver, o Evangelho pode te emocionar, te fazer considerar, ouvir uma boa retórica, mas se você rejeitar Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, ainda que você pense sobre religiosidade, você está longe da salvação e do poder do Evangelho. Jesus Cristo é a centralidade do Evangelho. É Jesus Cristo que nós pregamos, é Jesus Cristo que nós anunciamos, dentre os mortos, ressurreto pelo poder do Espírito Santo. O poder de Deus ressuscitou Jesus Cristo, e é nisso que nós vivemos, embasamos a nossa fé. Olha só, irmãos, por que isso é sério? Porque aquele grupo de pessoas viu coisas impressionantes, mas o resultado do que eles viram reflete que eles eram descrentes ainda. A gente não fez a leitura antes, mas vamos ler agora o versículo 13 na sequência.
A gente leu do versículo 1 ao versículo 12. Mas olha só o que o versículo 13 nos diz. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos. Olha o que o texto está mostrando. Admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então eles estão ali, é isso mesmo. Olha só, impressionante, eles estão ali. Versículo 14, vendo com eles o homem que fora curado. Eles estão percebendo, eles estão vendo. O texto diz, nada tinham que dizer em contrário. Não tinham o que dizer em contrário da ação ali, do poder do Espírito Santo. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. E então eles disseram, vamos seguir a Cristo, vamos nos arrepender dos nossos pecados. A gente esperava isso, irmãos, mas não foi isso que aconteceu. O que eles dizem em versículo 17? Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Quando o evangelho começa a interferir na vida de um descrente, a reação dele é dizer, afasta de mim esse nome de Jesus, afasta de mim Jesus Cristo, eu não quero mais ouvir de Jesus, chega de falar sobre esse homem. João 3, versículo 18, quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Irmãos, o evangelho anunciado é Jesus Cristo sendo anunciado, é a ressurreição dentre os mortos sendo anunciado, o único Salvador sendo anunciado. Fale isso para o mundo e você verá a reação. Não existe neutralidade aqui, irmãos. Se você pregar o evangelho de Jesus Cristo, as pessoas ou se arrependerão, ou odiarão você por falar no nome de Jesus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. O evangelho está afetando a sua vida. Eu digo, irmãos, vai afetar a sua vida. O evangelho afeta a vida de um cristão. Isso afeta o seu viver. O evangelho não é neutro, ele quebra barreiras. O evangelho é poderoso, ele transforma vidas. Tiago diz, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, todo costume imoral, toda má conduta, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. A palavra de Deus, o evangelho anunciado, transforma a vida de cada um. Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O poder do evangelho alcançando nós. Só existe um grupo que não se incomoda com essa interferência. Só existe um grupo que ouve a pregação do evangelho, que ouve Jesus Cristo sendo anunciado e não se incomoda. E esse grupo é o grupo que expressa junto com Paulo a seguinte verdade: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora eu tenho na carne, eu não vivo descrente, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Só esse grupo, ao ouvir a pregação do Evangelho e Jesus Cristo sendo anunciado, se alegra. Estão falando do meu Salvador, estão falando do meu Cristo. Tinha até uma história de uma senhora holandesa que veio um missionário americano e começou a pregar, e ela não entendia o que ele falava, mas de tantas vezes que esse pregador falava Jesus, ela entendia o nome, Jesus, e ela gostava de ouvir só por causa das vezes que se falava o nome, Jesus, só de ouvir tua voz, Jesus Cristo, irmãos, essa é a preciosidade para nós. Então a descrença, ela se manifesta no desejo de preservar a sua vida, como foi com os religiosos em Atos 4, mas também a descrença se manifesta na pequenez de pensamento. Os líderes judeus perderam o milagre da cura de um coxo, se concentraram apenas na questão externa da autoridade. Irmãos, a descrença se concentra em preocupações mesquinhas e perde o que realmente importa. As ações irracionais aqui dos líderes judeus mostram a cegueira que vem do preconceito e do mal da natureza humana. Somente uma natureza pervertida pode odiar a verdade e se alegrar com o mal. Nós lemos, irmãos, aqui que um seleto grupo estava esperando a resposta de Paulo, a resposta de Pedro e de João,
para a pergunta do versículo 7, com que poder? Ou em nome de quem fizeste isto? É só isso que eles disseram. Com que poder? Ou em nome de quem fizeste isso? Isso o quê? Irmãos, essa expressão dói muito. Por quê? Porque manifesta a pequenez de pensamento. Eles não questionaram assim, com que poder, ou em nome de quem, fizeste este benefício tão amável? Com que poder, ou em nome de quem, fizeste um pobre, miserável, coxo de nascença, que sempre viveu de esmolas, que sofreu com a rejeição de todos por mais de 40 anos? Com que poder, ou em nome de quem, fizeste agora este homem se tornar um homem com forças nas pernas, capaz de produzir, de trabalhar, e então ser uma pessoa digna e respeitada? Com que poder, ou em nome de quem, fizeste isso? A descrença, irmãos, ignora a bondade, o poder de Deus, os seus benefícios para com os homens. Como é que pode isso? A descrença rouba de nós todo tipo de benefício que deveríamos perceber da ação do poder de Deus. Agora eu te pergunto, que frutos de incredulidade estão sendo produzidos no seu viver? Você pode estar hoje igual aos fariseus, esquecido de todos os benefícios do Senhor para com sua vida por causa da incredulidade. A descrença, irmão, se preocupa, se concentra em coisas mesquinhas, perde a bondade de Deus. Você deixa de agradecer a Deus pela vida do seu cônjuge, porque você se esquece dos benefícios do Senhor, porque você se esquece que durante todo o percurso do casamento Deus estava sustentando vocês, porque você se esquece do pequeno começo, do tempo que vocês estavam ali, lutando, pelejando juntos. Você se esquece da bondade de Deus, da ação do Espírito Santo no casamento de vocês. A gente vai se esquecendo, e se esquecendo dos benefícios, por quê? Porque estamos descrentes do operar de Deus. Se esquecemos que num casamento Deus está operando, está unindo, e o que Deus uniu, não separe um homem. O mesmo acontece com os filhos, irmãos. Você deixa de agradecer a Deus por seus filhos, quando se esquece de quantas vezes Deus te abençoou, fazendo você se tornar alguém, inclusive, capaz de abdicar dos seus prazeres, do seu descanso, deixa tudo em segundo plano, em benefício de outros. Isso é bom, isso é poder do Evangelho, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Você está vivendo o Evangelho, obedecendo a Deus, cuidando dos seus filhos. Mas como pais, podemos nos tornar amargurados por descrermos no agir de Deus em meio às fraldas sendo trocadas, em meio às noites de sono mal dormidas, e então em meio ao sono acumulado, às pregações ouvidas em fragmentos. Eu sempre falo com os pais aqui, e os pais sofrendo, tentando ouvir um fragmento da pregação, e às vezes a gente questiona, será que Deus está agindo nisso tudo? Mas Deus não se esquece de nenhum de nós. Deus está cuidando de nós, Ele opera em meio às adversidades, e se você crê nisso, isso faz com que após passar esse tempo mais turbulento, dizem que passa, você vai lembrar e vai se alegrar, graças a Deus agora estamos mais tranquilos aqui ouvindo a pregação, você se concentra mais, você agradece a Deus pelo poder transformador do Evangelho, te dando a abnegação do amor, e você se concentra, é claro, em Cristo Jesus e os seus benefícios para com a sua vida, para com a vida dos seus filhos, para com a vida da sua família. Salmo 103, versículo 2 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. A descrença se concentra em preocupações mesquinhas e perde o que realmente importa. Eu estou cansado, mas Jesus está vivo, ressuscitou. Mas eu estou desanimado, mas nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Eu estou angustiado, mas o túmulo está vazio. Jesus Cristo está à destra de Deus. Deveria ser assim, irmãos, quando a gente se lembra. Às vezes percebemos descrença em nosso igrejar, talvez por desejarmos coisas extraordinárias, baseadas no sentido e no que pode nos trazer benefícios imediatos. O coxo de nascença foi curado à porta do templo, irmãos. Mas no mesmo dia, os apóstolos foram o quê? Foram presos. Foram presos. E o que aconteceu no outro dia? Interrogatório. Mas ao mesmo tempo, o que a gente percebe? A palavra continuou sendo pregada. A palavra permaneceu. Isso foi e sempre será marcante e extraordinário.
O coxo de nascença passou a história, mas a palavra continua sendo pregada por aqueles homens. Qual é o nome do coxo de nascença? Não sabemos. Mas nós sabemos quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo. Não é belo isso, irmãos? Esse é o poder do Evangelho, avançando dia após dia, Deus falando entre nós. Você crê nisso como um agir extraordinário de Deus entre nós? Se você crê, você está vendo o extraordinário de Deus a cada dia. No mundo que ama espetáculos visuais, correr atrás de espetáculos religiosos só faz sentido se estamos desencantados com o que realmente importa, o poder do Evangelho. Irmãos, aqui a gente percebe, é claro, os líderes religiosos no tempo de Cristo, eles deveriam dizer junto com aqueles povos, junto com aquelas pessoas, aleluia, hosana nas alturas, ao entrar Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, mas sem fé, ao verem Jesus, o rejeitaram. Eles poderiam ter dito, como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas quando ouviram Jesus dizer ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados, eles, sem fé, descrentes, arrazoavam no coração. Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? O coxo de nascença foi curado, entra no templo, saltando, louvando a Deus. Atos 3:8 diz isso. Os saduceus poderiam se alegrar. Eles poderiam louvar juntos com o capitão do templo, os sacerdotes, todo mundo junto, dizendo, glórias a Deus. O coxo foi salvo, foi liberto dessa prisão que estava ali 40 anos. E todos juntos, louvando a Deus, aconteceu isso. Não foi. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam, recolhendo-lhes ao cárcere até o dia seguinte. Não faz sentido. Mas a questão é, crer ou descrer? Os que creem em Deus e aqueles que não creem. Irmãos, a descrença não vem da falta de coisas extraordinárias, mas vem do estado caído do homem desde o Éden. As pessoas ainda rejeitam o Filho de Deus e a salvação que Ele oferece, por motivo de descrença, que se concentra em preocupações mesquinhas e perde o que realmente importa, Jesus Cristo, o Nazareno ressurreto. Então ela se manifesta assim. Você vai tentar preservar a sua vida se você está descrente. Você vai se concentrar em coisas que não são Jesus Cristo. E também, a descrença vai considerar Jesus insignificante, produzindo um falso cristão. Versículo 11 de Atos 4. Então Pedro diz, esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Eu estava lendo esse trecho da palavra essa semana, uma versão menos literal, descritiva, e estava apontando a interpretação, da rejeição dos construtores, basicamente assim, Jesus era a pedra que foi considerado como nada. Isso realmente ficou martelando comigo, irmãos, porque às vezes a gente pensa somente no lado de Pedro e João, e estamos ali, mas você precisa também considerar quanto Cristo é importante para você. Você ama de fato a Jesus Cristo? Você o ama acima de todas as coisas? Você vive considerando Cristo como tudo ou como nada? Isaías 53, versículo 3, diz que Cristo era desprezado, a profecia, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e comum de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e deles não fizemos caso. Irmãos, a gente começa a falar de desafios da fé cristã. Você pode falar hoje que você é um crente, até não tem tanto impacto. Você pode falar assim, eu creio em Deus. Você pode falar na sua empresa, onde você trabalha, na sua faculdade, graças a Deus em algum momento. Mas fale de Jesus Cristo para você ver. Anuncie de Jesus Cristo. Estava falando com o irmão também esses dias sobre os desafios que você tinha quando, no meu tempo também, quando adolescente, ali ainda estudante, e naqueles momentos você falar que era cristão, até que era uma coisa assim, tudo bem, cada um tem a sua fé. Mas quando começava a falar de Jesus, em algum momento você citava Jesus, irmão, já era outra coisa. A pessoa já te olha com outros olhos. Esse Jesus é pedra rejeitada. Até os construtores aqui, os construtores rejeitando. Essa é uma citação do Salmo 118. Cristo aqui, ele está basicamente sendo anunciado como aquele que os que conheciam, os que sabiam dos princípios, o crucificaram. Eles são os construtores, membros do Sinédrio, líderes religiosos, procurando condenar Pedro, estavam condenando, mas sendo condenados por rejeitar
o Deus Altíssimo. O que Pedro está dizendo ao público aqui do Sinédrio, irmãos, é que eles trataram Jesus como se ele não tivesse importância, e portanto digno de maus tratos, digno de desprezo, exemplo surpreendente de depravação. Vamos abrir em Mateus capítulo 21, é outro texto, Salmo 118, é muito citado, né, na Bíblia. Mateus 21, o próprio Jesus também cita esse versículo. Mais uma vez, né, Jesus estava sendo interrogado pelos principais sacerdotes e os anciãos do povo, todos perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu essa autoridade? E versículo 42 de Mateus 21, versículo 42, perguntou-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras? É claro que eles tinham lido, mas ele fala: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Até a continuidade do que Jesus, ele completa, né, a citação, um pouco mais inclusive do que Pedro, dizendo: isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, porque deveria ser maravilhoso aos nossos olhos, mas para aqueles que rejeitam Cristo, não é. É um sinal de condenação. Eles mesmos entenderam, Mateus 21 no contexto, eles entendem, estão falando de nós, está falando da gente, estamos rejeitando Cristo. A pedra que os líderes religiosos consideravam sem valor, por contraste, é a própria pedra que seria a pedra fundamental, angular. A rejeição deles, irmãos, é contrastada com a vindicação e exaltação de Deus. Se você comparar o reino de Deus a um edifício, então os construtores são os líderes religiosos, examinaram a pedra chamada Jesus de Nazaré, e para ver se poderia talvez fazer parte do fundamento deles. Mas então eles disseram não, o rejeitaram, o jogaram como inutilizável, mas Deus, o arquiteto principal, veio e viu a pedra na sepultura, o pegou, o fez a pedra fundamental. A pedra principal no edifício. Os homens rejeitaram Jesus como uma ameaça meramente local, sem significado, um perturbador da vida religiosa, mas Deus fez o cabeça universal sobre todos. Atos 2:23, Deus o fez Senhor e Cristo. Louvado seja Deus. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Pedro está dizendo que esse Jesus, essa pedra que vocês homens desprezaram e considerado como nada, como imprópria para ser usada em qualquer lugar, esse mesmo se tornou a pedra angular, é dela que tem toda a referência, irmãos. Jesus Cristo é a referência da nossa fé, Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo é o princípio e o fim, Jesus Cristo é o alfa e o ômega. Irmãos, nós devemos lembrar disso. Se concentre em Jesus, a nossa fé está alicerçada em Jesus, é a pedra angular, tudo se ajusta a Jesus Cristo. Na sua vida é assim, tudo na sua vida hoje está ajustado a Jesus Cristo. Se for assim, Cristo é a pedra angular para você. Determina a posição em que todas as coisas devem ser colocadas. Por isso é importante reforçar que a descrença considera Jesus insignificante, rejeitada, produzindo um falso cristão. Como assim? Irmãos, hoje de manhã foi enfatizado o viver dos crentes à luz dos preceitos de Deus, e me chamou muito a atenção a ênfase do Salmo 119, 56. É dito assim: tem se dado assim comigo. Essa é a ênfase, tem se dado assim comigo. Quando lemos, irmãos, sobre essa situação com os religiosos da época de Jesus, vivendo uma falsa religião, capaz de, como base, os construtores rejeitarem Jesus, a referência de toda religião, a gente precisa ponderar: eu sou cristão ou apenas eu imito uma característica de um crente? Todas as áreas de um crente podem ser imitadas. Talvez você chegue hoje com a sua religiosidade, mas será que você não está rejeitando a Cristo? Porque, irmãos, religiosidade pode ser imitada, as características de um crente podem ser imitadas. Será que não existe um arrependimento irreal? Existe. Saul, Acabe, Herodes, Judas Iscariotes, eles tinham muitos sentimentos de tristeza pelo pecado, mas eles nunca realmente se arrependeram para a salvação. 2 Coríntios 7,10, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar,
mas a tristeza do mundo produz morte. Parecia talvez um arrependimento, mas não era. Será que não existe uma fé irreal, uma mera imitação, rejeitando Cristo? Sem dúvida existe. Está escrito de Simão, praticava magias em Samaria, diz as Escrituras que ele abraçou a fé, então ele andou com eles, foi ali, junto com os apóstolos. O seu coração não estava certo diante de Deus, tentando inclusive comprar com dinheiro o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque vislumbrou com poder, mas não com Jesus Cristo. Essa é a questão. Está escrito dos demônios, que eles creem e tremem. Mas quando Jesus chega perto deles, eles dizem: vieste atormentar-nos antes do tempo? A questão é Jesus, irmãos. Ou é a rejeição de Jesus, ou é joelhos no chão, dizendo: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, não há salvação em nenhum outro nome. Será que não existe uma santidade real rejeitando Cristo? É claro que existe. Joás, rei de Judá, tornou-se com toda a aparência uma pessoa santa e boa, enquanto viveu o sacerdote Joiada. Mas assim que Joiada morreu, Joás também morreu na sua espiritualidade, no mesmo tempo. Irmãos, a vida exterior de Judas Iscariotes era tão correta quanto a de qualquer apóstolo até o momento em que ele traiu seu mestre. Na ceia todos se perguntavam: Senhor, serei eu? Serei eu? Todos se questionando. Judas estava ali entre eles. Não havia nada suspeito neles. No entanto, na realidade, ele era um ladrão e um traidor. Será que não existe amor fingido, rejeitando Cristo? Existe, irmãos. Existe um amor que é só de palavras, expressões ternas, uma demonstração, chama as outras pessoas de queridos irmãos, enquanto o coração não ama. Não é à toa que João diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O amor seja sem hipocrisia, Paulo diz, sem fingimento. Irmãos, até a oração pode ser fingida, rejeitando Cristo. Nosso Senhor denuncia como um dos pecados especiais dos fariseus, que por fingimento disfarçavam fazendo longas orações. Não cobrou por orarem ou por orarem cedo, o pecado deles estava que as suas orações não eram reais. E nós estamos aqui como igreja. Será que não existe uma adoração fingida? Uma mera imitação, rejeitando Cristo? Existe. O nosso Senhor disse para os judeus: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles tinham muitos serviços formais em seus templos e sinagogas, mas o defeito fatal sobre eles era a falta de realidade de crerem em Jesus Cristo. A descrença, irmãos. Desde o começo da igreja até hoje, qual é o problema? A descrença. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Irmãos, quando nós vivemos o Evangelho, nós devemos viver o Evangelho por inteiro. Nós devemos nos arrepender da nossa falta de arrependimento. Nós devemos olhar para a nossa vida e pensarmos: Cristo está sendo a centralidade da minha vida. Cristo Jesus está sendo a pedra angular. Tudo se baseia em Cristo Jesus no meu viver, ou tem algo que destoa disso? Nós não podemos rejeitar, porque senão não há salvação em outro nome. Se você hoje está vivendo e Cristo Jesus no poder do Evangelho não está impactando a sua vida, se arrependa dos seus caminhos. Se arrependa de viver uma vida à parte de Cristo, mas que Ele seja exaltado no seu viver, que a sua vida reflita o Salvador poderoso, que apoderou-se da sua alma, que resgatou você do império das trevas e lhe trouxe para o reino do Filho do seu amor. Que o poder de Cristo Jesus opere na sua semana. Você vai sair daqui, mas não é uma religiosidade falsa, é um viver com Cristo. Quando ninguém está vendo, ore no secreto a Deus. Quando você está caminhando, preocupado com as coisas, leia a palavra do Senhor, era lâmpada para os seus pés, é luz para o seu caminho. Quando você está pensando e flertando com o pecado, lembre-se, Cristo morreu pelos seus pecados. Não tripudie no sangue de Cristo. Tudo é Cristo, irmãos. A centralidade da nossa adoração. Quando você estiver angustiado, lembre, Cristo padeceu de todas as maiores angústias para que hoje você tenha esperança nele por toda a vida. Não existe um dia em que Cristo não transforme o viver de um crente, porque Cristo é o viver
do crente. E que Deus nos abençoe para que a Igreja Batista de Parquelândia centralize Cristo. E assim nós sabemos, o poder de Deus há de operar poderosamente sobre nós. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós recordamos de cenários da palavra de Deus, pessoas que passaram perto de Cristo, que viram Jesus, que viram milagres, que ouviram a pregação diretamente da boca dos apóstolos ou da boca de Cristo, o Verbo que se fez carne. Mas nós também percebemos, Senhor, que muitos deles rejeitaram o Salvador. Isso é descrença, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia daqueles que estão presentes aqui, Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que faríamos se não fosse por fé? Mas, Senhor, a partir do alcance da Tua palavra, nós podemos dizer, andamos por fé e não por vista. O poder do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza, nos faz caminharmos, e assim nós percebemos que o Teu agir se dá, porque nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. Que em Cristo Jesus a Tua igreja avance, confiante, sabendo, Senhor, que não foi por questões financeiras, prata, ouro que fomos comprados, não foi pela vontade da carne, não foi pela vontade do homem, mas foi por Deus. O nascimento de novo veio através do poder do Evangelho, e que esse alcance que nos trouxe poderosa salvação possa se espalhar e ecoar em nosso viver, e que a mensagem de Cristo seja pregada, para que sim, Senhor, o Teu reino venha com poder, e que o Senhor seja exaltado na vida dos Seus servos. Nós aguardamos o retorno de Cristo, nós vivemos por Cristo, nós amamos a Cristo, nós pertencemos a Cristo. Sejas louvado. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, a pedra principal. Tu és o principal, nosso Cristo é o principal. Louvado seja o Teu nome. Amém.